programa de hoje faz uma homenagem especial. Uma homenagem em clima de festa. De saudades. De saudade, cheia de amor. O Projeto Lírios faz uma homenagem a um dos maiores diretores da TV brasileira. O nosso querido diretor, Edson Braga. O Edson voltou para a paz espiritual. Ai, já tô com saudades. Eu também, Lívia. Mas a nossa homenagem deve ter o jeitão do Edson. Já sei, sensibilidade e alegria de viver. Meu nome é Edson Braga, tenho 65 anos, 41 anos trabalhando em televisão. Entrei em 67 na TV Tupi e hoje eu estou na TV Mundo Maior. E aí foi parar na TV como? Porque eu morava próximo. Da televisão. E aí você começou na TV Tupi? Eu estava desempregado na época e em 67, né? Tinha saído de um trabalho da área de comércio e pintou uma chance, um lugar na TV Tupi. Eu morava perto, então juntou tudo. Estava fazendo teatro no Tuca. Juntou tudo e eu fui fazer uma função que hoje nem existe mais, que era a de TV fiscal. Ficava olhando os programas e os comerciais. Deixa eu botar um sorriso, porque senão comunica menos. Então, eu ficava assistindo a televisão durante um período, 6 ou 8 horas, anotava o horário que entravam nos programas e os comerciais. E a partir daí que eram cobrados pela emissora as agências. Acreditar que as pessoas com deficiência sempre podem superar seus limites é ver a vida com olhos de amor. Amor maior ainda, quando esse olhar se transforma em dedicação e apoio ao deficiente. Hoje nós vamos conhecer pessoas que se dedicam a ajudar deficientes no esforço de superação de seus limites. Vale a pena conhecer essas pessoas maravilhosas. No Centro Pro Autista, profissionais competentes trabalham pela maior autonomia possível dos portadores de autismo. Formar bailarinas cegas é o desafio que Fernando Bianchini enfrenta com muito sucesso. Na Academia de Dança da Fernanda Bianchini, conhecemos a história de uma professora e bailarina cega que mereceu entrar no quadro de superação. Eu gosto muito quando temos balé no nosso programa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, porque está começando agora o Projeto Lírios. Nós vamos falar agora de uma patologia bastante grave, autismo. A taxa de incidência do autismo é de 1 a cada 1000 nascimentos. O Centro Pro Autista trabalha para o maior conhecimento do autismo e promove assistência especializada aos portadores. A nossa escolha aqui no Centro Pro Autista de como tratar os portadores de autismo, ela se baseou em 2 aspectos. Um, em que nós conseguíssemos, vamos dizer assim, uma base teórica e científica que
viesse gerar pesquisa, porque pesquisa quer dizer trazer outras possibilidades inovadoras para ajudar essas pessoas, e ao mesmo tempo, quer dizer, usando então umas condições de desenvolvimento técnico mais refinadas, e ao mesmo tempo com o objetivo de ajudar a minimizar o sofrimento da família e do portador de autismo. Porque o autismo, também conhecido como transtorno global do desenvolvimento, é uma patologia, é um quadro que traz muitos problemas na adaptação da pessoa à dinâmica da casa e à dinâmica da vida. Então, nosso objetivo final é o quê? Elevar a família do portador de autismo e a própria pessoa portadora de autismo a viver melhor, minimizando o sofrimento e melhorando a capacidade de desenvolvimento da criança poder dar conta do seu dia a dia, das condições básicas de vida, se trocar, se alimentar, tomar banho. O Igor ele tem um caso de autismo típico, né? Foi detectado há pouco tempo, há um ano, o que na verdade ajuda, porque ele ainda é bastante pequeno, né? Então, para você trabalhar o autismo desde criança facilita bastante o desenvolvimento dele. Ele está na musicoterapia há aproximadamente um mês, o que a gente ainda considera como terapia de avaliação, né? Para saber como ele vai estar interagindo com a gente. Então ele está descobrindo, na verdade, a vibração, explorando sons. Três características básicas, vamos dizer assim, levam a criança autista a ter uma dificuldade de adaptação no meio ambiente. É a dificuldade de linguagem, de comunicação, de interação social recíproca e restrição de interesses. Quer dizer, isso, traduzindo em miúdos, é aquela criança que fica fechada em si mesma e pode passar horas, como a gente sabe, o exemplo clássico, rodando, girando as rodinhas de um carrinho. Né? E qualquer intervenção de fora, qualquer apelo, essa criança não só não olha, como ela também não atende. Né? Então, a terapia de troca e desenvolvimento, ela busca pegar esses estágios bem iniciais do ensimesmamento da criança para trazê-la para o contato com a vida, com o outro, o olhar, né? Porque o nosso olhar, ele busca o quê? A comunicação, né? Através do olhar a gente pode até compreender uma expressão facial, que esta criança tem muita dificuldade de compreender essas expressões, tudo que é implícito, eles têm muita dificuldade de compreender. Bom, a musicoterapia ela trabalha várias áreas de comunicação, que é uma parte muito prejudicada no autismo. Então, não só a verbalização, mas a comunicação em si. O caso do Igor, ele não verbaliza, está começando agora a verbalizar alguma coisa, mas ele tem uma comunicação muito boa. E a música e os sons, em geral, eles vêm a auxiliar nisso. Então, a interação com o outro, que é prejudicada no autismo, o olhar para o outro, perceber o ambiente, a música vem e auxilia nisso. Nós visamos aqui no trabalho da educação física trabalhar e aprimorar as qualidades motoras, né? Trabalhar flexibilidade, agilidade, o equilíbrio, noções de tempo e espaço, dentro, fora, em cima, embaixo, tempo de reação. Ela é a área que trabalha com a comunicação humana e essa área tem grande impacto no desenvolvimento das crianças portadoras de autismo, nas crianças e adultos, não só crianças, né, portadoras de autismo. O instrumento de trabalho do setor de fonoaudiologia é a brincadeira compartilhada e os jogos, porque promove uma possibilidade de troca dialógica e a gente parte do interesse da criança ou do adulto para desenvolver alguma atividade, para promover essa situação de troca, de atenção e de comunicação. Alguns portadores de autismo desenvolvem a fala, outros não. Os que não desenvolvem, a gente
usa um método de comunicação alternativa, né, para conseguir se comunicar. O Marcos, ele é um paciente que desenvolveu a fala, só que ainda falta iniciativa para se comunicar. Então, o trabalho desenvolvido no setor de fonoaudiologia é a iniciativa, a intenção de se comunicar, a intenção comunicativa. Um dos instrumentos utilizados é o jogo, que promove a troca, né, a minha vez, a sua vez, o outro, né, esperar o outro, e também possibilita o vocabulário, a ampliação de vocabulário, nomeação dos objetos e das figuras apresentadas. Agora é a sua vez. Porco, isso mesmo. O que eu faço aqui? Bom, não só eu fico aqui enquanto ainda não está umas horas dessas, também eu recebo telefonema, ou mando recados, se for necessário. Além disso, às vezes eu vejo algumas coisas na agenda quando precisar. Nós aqui do Centro Pro Autista aprendemos que quanto mais cedo o paciente começar o tratamento, mais resultados se obtém. Quando ele começa na idade infantil, né, ele vai ter mais probabilidade de sucesso na idade adulta. Como vocês conheceram o caso do Denis. O Denis começou um tratamento na idade infantil, né? E hoje ele é um elemento já integrado na sociedade, né? Participando de todas as atividades, inclusive trabalhando como qualquer cidadão. O Homem Sentimento. Este é Edson Braga. Eu fui fazer um trabalho com o Edson, nós não nos conhecíamos. Ele olhou para mim e falou: eu te conheço de algum lugar. Eu falei: não, você não me conhece. Talvez você conheça meu pai. Ele havia trabalhado com meu pai e meu pai tinha desencarnado alguns meses atrás desse dia que nós nos conhecemos. No mesmo instante o Edson chorou. E aí eu percebi que era uma pessoa extremamente emotiva, e nesses anos nós tivemos a oportunidade de trabalhar com ele, tanto na TV Cultura como aqui na TV Mundo Maior, ele dirigindo o Projeto Lírios. O Edson provavelmente, praticamente se desidratou de tanto chorar na direção do Projeto Lírios. É uma pessoa, um baita trabalhador, um profissional competentíssimo e o homem sentimento. O que mais me marcou no Edson foi quando nós íamos para matérias e ele via aquelas crianças das instituições ali se esforçando para ter uma vida melhor, né, alegre, sorrindo, e ele sempre chorava. Ele era uma pessoa muito sensível, amiga, contente, e sempre ele marcava as crianças onde ele estava, a alegria contagiava. E assim, o que mais me marcou, que me deixou assim, que eu vou levar para a minha vida toda, foi uma mensagem que ele me deu um dia antes de ele partir. Que quando se ele não me visse mais, que eu guardasse um lugarzinho no meu coração. E com certeza ele está dentro do meu coração e levarei, porque ele faz parte da minha história. Em Mulheres de Areia havia um casal que, quando a Eva Vilma sofreu um acidente, que ficou com uma cicatriz, né? Ela ficou um mês fora da novela fazendo 2 personagens, né? Então a Ivanive Ribeiro teve que jogar a novela para os outros núcleos, né, dramaturgicos. E um desses núcleos foi privilegiado, era o Antônio Fagundes e Maria Isabel de Lisandra, que na novela faziam um casal meio diferente. Ela era uma mulher rebelde, uma moça rebelde, e ele trabalhava para o pai dela. Então foi um casamento meio de arranjo, né? Onde ela tinha se comprometido a casar, que o pai queria que ela casasse para aplacar
índole rebelde, né? Mas o contrato que ela fez com o Antônio Fagundes, que eu não lembro mais o nome do personagem, era que não houvesse relação sexual. O casamento nunca seria cumprido, né? Concretizado. Depois, como só acontecer em novela, né, ela foi se apaixonando. E aí ele que fez o Durão. Então, quando aconteceu a cena que, afinal, ele cederia, eu tinha que gravar e aí veio... eu estava tomando banho de manhã, veio a ideia, né? E acrescentei à cena que estava escrito, né, algumas coisas, fiz com que ela dançasse como se fosse uma odalisca, super insinuante. Até que, no ápice da cena, ela não aguentou e deitou na cama e começou a chorar. Bom, passa um filme, né, na cabeça quando a gente está aqui hoje falando sobre, nesse programa, falando sobre o Edson. Eu me lembro do nosso primeiro encontro, o quanto que a Nívia e a Bia estavam muito afim de fazer o programa, de participar, e o quanto também mostravam a insegurança do início de uma carreira, mas através do comprometimento do Edson, do comprometimento com o programa e com a inclusão social, elas conseguiram o quê? Transformar, lapidar a Bia e a Nívia. E hoje elas entram em cena com desenvoltura, com sabedoria, o quanto ele ajudou e o quanto ele se envolveu nesse processo de profissionalização. Que vai, sabe, é maior do que tudo isso, maior do que a inclusão, é a realização de duas jovens com deficiência intelectual. E era gratificante essa troca, quando ele olhava para trás e falava assim, sensacional, sensacional, com aquela voz rouca, era muito gostoso. E às vezes ele era super rígido quando a situação pedia, e ele pontuava, mediava realmente, e sempre a gente atingia o melhor. Às vezes ele perguntava assim para mim, e o que você acha? Eu falava, rende mais. Então ele insistia, mas sempre muito comprometido com a valorização das apresentadoras. A Mulheres de Areia foi a novela de maior repercussão na minha história de vida profissional. Era um processo rudimentar, vamos chamar assim, né? A gente gravava primeiro a Eva Vilma, que era a atriz que fazia as duas, de um lado da câmera e tapava o outro lado com uma cartolina preta.
Depois a gente reproduzia o que tinha sido gravado, né, com metade da tela com uma das gêmeas, reproduzia no estúdio, mais o áudio para a atriz contracenar com ela mesma, que já tinha gravado, tapando o outro lado. No switcher se colocava em meia fusão, né, e se escolhia bem sempre um ângulo que fosse a interseção de duas paredes, né, para que a emenda não chamasse muita atenção. Nossa equipe só encontrou gente simpática no centro pro autista, mas uma pessoa chamou a atenção. A Bia está falando do Denis. Ele é portador de autismo, mas foi estimulado desde pequeno. O Denis foi superando seus limites e hoje é funcionário da instituição. Um beijo para o Denis. Mais pessoas como ele deveriam ser contratadas pelas empresas. É exatamente sobre isso que o Dr. Cleiton vai falar. Olá, amigos. Com o objetivo de assegurar o preenchimento das vagas reservadas a beneficiários reabilitados ou portador de deficiência habilitado, o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, editou resolução dispondo que compete aos seus diretores de arrecadação e fiscalização a sistemática vigilância para que as empresas não desrespeitem as cotas destinadas aos deficientes. É preciso cumprir a lei. É isso mesmo, Dr. Cleiton. As cotas para os deficientes precisam ser respeitadas. Estão ouvindo? A música e a dança começam a aparecer no Projeto Lírios de hoje. Vem aí a Associação de Balé e Artes para Cegos, Fernanda Bianchini. Começou há 13 anos atrás no Instituto de Cegos Padre Chico, no qual as meninas estudavam. E uma das freiras que cuidavam das meninas perguntou para mim se era possível cego dançar balé clássico. E eu já era bailarina desde os meus 3 anos de idade. E eu, com apenas 15 anos de idade, eu achei que eu era muito nova para ensinar um grupo tão diferente, né? Tão específico. Eu nunca tinha dado aula de balé para ninguém, nunca tinha ensinado nenhuma turma. E aí meu pai, que estava perto de mim, ele falou: filha, nunca fala não para um desafio, pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que nós temos na vida. E aí esse desafio entrou na minha vida mesmo, no meu coração, de modo que está há 13 anos, né? Então por isso que eu falo que foi graças aos meus pais mesmo, que sempre me incentivaram a fazer trabalhos voluntários. Eu sou voluntária até hoje, eu tenho muito orgulho de falar isso. E eu tenho... Depois fui tendo várias dificuldades e aí eu fui pedir orientação para as minhas professoras de balé na época. E aí elas falaram: ai, Fernanda, é impossível, desiste, você não vai conseguir. Balé, ensina dancinhas, expressão corporal, mas balé clássico, você não vai chegar lá, né? E na hora eu falei: não, eu vou ouvir meus pais, que sempre me deram todo o apoio, todo o suporte, e não as minhas professoras de balé na época, que eram as que eu mais confiava no momento do balé clássico, né? E aí hoje eu sei que essas professoras aplaudem, acham um trabalho maravilhoso, até falam: ainda bem que você não ouviu a gente, porque na verdade no mundo tem muitas pessoas que falam: não vai em frente, não segue, você não vai conseguir. E na vida das meninas também tem muitas dessas pessoas. E eu acho que eu fui esse porto seguro que trouxe para elas que o impossível não existe. Eu pus na mente delas, na cabeça, no coração delas, que tudo é possível quando se tem força de vontade, se acredita num sonho. Então eu acredito que muito além do balé clássico, eu estou ensinando a dança da vida para elas.
ballet clássico tem essa missão, esse objetivo. Por isso que a gente está aqui aberto, as vagas são todas gratuitas para todas as crianças, adolescentes e até adultos deficientes visuais que queiram, muito mais do que um ballet clássico, que queiram uma atividade, trabalhar o equilíbrio, a noção de espaço, a mobilização, a trabalhar toda essa parte que eu também, como fisioterapeuta, acabo desenvolvendo, porque uma bailarina que dança livremente por um espaço, numa sala de aula de ballet, por exemplo, ela jamais vai ter medo de andar com a bengala na rua, ela jamais vai ter medo de pegar um ônibus. Edson Braga. Não é parente do Dudu Braga, não, né? Não sou. Nem da Sônia Braga. Nem da Sônia Braga. Ainda mais. O programa de vocês? O programa, conta um pouquinho. Eu queria falar um bocadinho da emissora. Ela pertence à Fundação André Luiz. Certo. Das Casas André Luiz, que todos conhecem, né? Certo. E o meu programa fala de deficientes. Certo. De deficiência, que é uma vocação das Casas André Luiz. Exato. De deficientes. Mas é um programa para cima, sabe? Ele é apresentado por duas moças com síndrome de Down. Quer dizer que a gente defende a inclusão e pratica já no programa. Né? Isso é importante, pratica em casa mesmo, né? Em casa. E é isso, a gente procura pessoas como você que superam os obstáculos, os desafios e são vencedores. Então, além de mostrar instituições que cuidam de deficientes. Né? Obrigado, Edson, pela presença, obrigado pela força, parabéns pelo trabalho, que outras TVs possam ter essa responsabilidade social tão bacana, né? Um trabalho tão bom como o que vocês realizam. Pessoa muito querida, muito sensível, muito generosa. E a gente notou durante todo esse tempo como essa generosidade passou para o Projeto Líderes como um todo, principalmente na figura da Bia e da Nívia, que necessitaram de um diretor extremamente profissional para elevar todo o projeto à categoria realmente de uma peça de TV, como ele conseguiu fazer, mas meninas que precisavam de alguém tão sensível quanto elas, tão especial quanto elas, que conseguisse transmitir amor e profissionalismo numa mesma linguagem, numa mesma peça, no caso o programa, profissionalismo, mas sensibilidade, generosidade, carinho. Então essa para mim foi a marca dele. Falar do Edson Braga sobre a paciência que ele tinha com as meninas era uma característica dele. De ter a paciência, de fazer um trabalho aprimorado. Então ele conseguiu tirar toda uma leveza para que essas meninas pudessem apresentar esse programa. Então eu só posso dizer que ele é o mestre dos mestres. Eu sou filho de pais espíritas. No entanto, passei muito tempo só nos momentos mais de agrura, vamos chamar assim, na minha vida, de que eu achava que não tinha muito a sair daquele momento, a situação, eu recorria a frequentar centros espíritas. Portanto, não é novidade, a doutrina espírita na minha vida não é novidade. Apesar de que quando eu enfrentei a novela, quando me deram para dirigir a novela A Viagem, acho que nem perguntaram se eu era espírita ou não. Eu acho que era o diretor da vez, que era o próximo a dirigir novela.
No entanto, acho que me ajudou o fato de eu conhecer a doutrina, né? Apenas conhecer, nunca me aprofundei muito. A gente voltou depressinha, não foi? A Nívia está ansiosa para ver mais um pouco do balé das bailarinas cegas. É isso mesmo. Roda o VT, por favor. Mariana Medeiros de Moraes Serrão. Eu tenho 6 anos e 3 anos no balé. E os nossos espetáculos são sempre mostrando a superação dos limites mesmo, né? Depois que elas dançam, a gente venda os olhos de algumas pessoas da plateia e faz essa pessoa entrar no mundo do deficiente visual, entender suas limitações e suas dificuldades para aceitá-lo de uma forma melhor na sociedade. Então essa vivência é muito especial, muito importante, né? Já fizemos isso com empresários, com pessoas carentes, com outras crianças. Para quê? Para ter a valorização perfeita do deficiente na sociedade que a gente vive. Já passaram pelos meus ensinamentos mais de 150 meninas deficientes visuais ao longo desses 13 anos de carreira e de voluntariado. E atualmente nós temos 30 alunas e está aí aberto o convite para que outras crianças, outros adolescentes venham participar da Associação de Ballet Artes para Cegos Fernanda Bianchini aqui na Vila Mariana. É só procurar pelo telefone 5084 8542. Obrigada. Todas as bailarinas cegas da Associação Fernanda Bianchini são exemplos de superação. Mas para representar todo o grupo, nós escolhemos uma delas para entrar no nosso quadro. Vamos conhecer a história de Geisa, personagem de hoje de superação. Meu nome é Geisa, eu tenho 22 anos, faço balé já há 13 anos. Aqui na Associação de Ballet Artes para Cegos Fernanda Bianchini, nós temos 3 bailarinas formadas. Eu sou uma delas, onde a gente tem o nosso grupo, que nós mesmas damos aulas. O meu grupo, ele é formado por meninas que enxergam e também que não enxergam. Aí a gente trabalha a inclusão e é muito gratificante estar dando aula, né? Porque a gente vê nelas o passado nosso. Essa coreografia é do balé de repertório Quebra-Nozes, os flautistas, onde as meninas são flautistas e eu também sou uma delas, só que elas são pequenas e eu grande, ou seja, é aluno e professor junto, né? Dançar na ponta já é difícil,
Um certo dia tava eu e o Everton, né? Nós estávamos ensaiando. Aí ele começou a sambar. Ele perguntou pra mim, sabe sambar? Eu falei, eu não. Aí ele falou assim, não, vamos tentar. Em cada verso uma linda estrada, tão longa, tão perfumada. Comprar malandro, eu sigo a estrela do firmamento, a noite é o meu pensamento. O pessoal gosta bastante, né? O público, que foge um pouquinho do clássico. Um pouco, nem tanto, por estar na ponta, né? E também por movimentos serem leves, não serem tão bruscos. Pois tudo que faço é com amor no coração. E madrugada faz da tua minha eterna namorada. Oba, que faz relembrar o samba de terreiro num compartilhando. Que saiba dançar, ilumina o meu caminhar. Eu sou do sereno, quero seu pai. Bom, desde pequenininha eu tinha o sonho de ser bailarina, né? Só que os meus pais não tinham condições de pagar. Eu morava lá no sertão do Nordeste, Pernambuco. Aí eu só ficava na ilusão, né? Assistindo os filmes de balé. Só que eu falava, um dia eu vou ser bailarina. Só que eu fiquei doente aos 9 anos, tive meningite e perdi a visão e também fiquei sem andar. Só que aí eu falei pra minha mãe, né? Bom, meus sonhos foram por água abaixo. O médico falou assim, bom, não sei se ela vai poder ser bailarina, mas que ela vai poder continuar a vida dela, ela vai. Andar ela vai voltar, como eu voltei a andar mesmo. Agora o balé eu não sei se é possível. Então, em 96, a Fernanda iniciava o balé clássico e ela falou, né? Nossa, você tem um maior jeitinho de bailarina, vamos tentar? Aí eu falei, mas é possível cego dançar? Ela, bom, a gente não pode dizer não antes de tentar. Bom, dançar pro público é muito assim, nossa, é uma emoção muito forte, tá lá, a gente tem que mostrar a nossa alma, o que nós somos verdadeiramente, né? Se a gente tá aqui é porque a gente pode buscar qualquer coisa que a gente queira. Só basta ter força de vontade e acreditar nos nossos sonhos. O programa de hoje acabou. E nós queremos dizer para a família do Edson que a vida... Deixa comigo, amiga. Não, vamos juntas. A vida prossegue. E o Edson, na espiritualidade, com certeza, vai continuar trabalhando com a emoção. E amando seus filhos, esposa, netos, parentes e amigos. Edson, nós da TV Mundo Maior e do Projeto Lírios amamos muito você. Um beijo para vocês.